Chame-me Ismael. Com essa frase icônica, começa um dos maiores romances da literatura mundial, Moby Dick, de Herman Melville. À primeira vista, Moby Dick tem uma trama simples. É uma história de dois homens, o capitão Ahab, que é obcecado em se vingar da baleia que lhe arrancou a perna, e Ismael, o narrador, o homem que se lança ao mar em busca de sentido para sua vida. Mas Melville transforma essa premissa em uma verdadeira odisseia literária. Épica em escala e ambição, como diriam alguns críticos. Nesse vídeo vamos navegar por essa jornada, mas sem spoilers. Antes de ser escritor, Melville foi homem do mar. Nascido em 1819 em uma família rica de Nova York, ele viu sua vida mudar completamente com a falência da família e a morte do pai. Aí, arrancado dessa vida de privilégios, precisou começar a trabalhar. Passou anos embarcado, atuando como arpoador em navios baleeiros, enfrentando ali na pele todos os desafios reais dessa profissão. E foi dessas vivências que nasceu Moby Dick, publicado em 1851. Naquela época, os Estados Unidos lideravam a indústria baleeira mundial. O óleo de baleia iluminava casas, lubrificava máquinas e movimentava a economia. Alguns críticos dizem, inclusive, que as baleias literalmente deram luz à América. E é nesse cenário visceral, brutal e, por que não dizer, poético, que se desenrola essa história do navio Pequot. Melville fez algo genial. Ele dividiu essa narrativa densa em 135 capítulos curtos, muitos deles com apenas 1 ou 2 páginas. Isso dá ritmo, dá flexibilidade, dá profundidade ao livro, permitindo diferentes tons, inclusive diferentes gêneros ao longo da leitura. O crítico literário, Harold Bloom, ele propõe uma divisão em 3 grandes partes dessa obra. A primeira é dominada por Ismael, o narrador, observador. A segunda parte foca no capitão Ahab, que é a figura imponente, enigmática dessa narrativa. E, por fim, a própria baleia branca, Moby Dick, ganha um protagonismo simbólico. Então, essa estrutura ela mostra como o romance se transforma de uma busca externa, a busca dessa baleia, por um mergulho profundo no interior dos personagens. Melville era apaixonado por Shakespeare. Aqui ele chamava de o Divino William. Isso aparece em toda a sua obra, especialmente nas falas dramáticas de Ahab, que lembram personagens como por exemplo, Rei Lear, Macbeth, especialmente a obsessão por vingança. A Bíblia também é uma influência forte, com referência a Jonas, Jó, Raquel e outros nomes simbólicos, criando camadas de interpretação. O próprio Ismael é o errante que foi expulso de sua família, e é com esse nome que ele escolhe narrar essa história e escolhe se identificar. Ahab também é o rei que levou Israel à ruína, e é um paralelo direto. Ahab de Melville é obcecado pela baleia branca, como se fosse um ídolo, uma obsessão que leva todos à destruição. Essas referências religiosas começam com Chame-me Ismael, logo no início do livro, do sermão sobre Jonas e a baleia também, que está no início, até a menção a Jó no epílogo na parte final. Além disso, Melville brinca com gêneros diversos, como teatro, ensaio científico, como monólogos filosóficos. Isso cria uma densidade para a obra? Cria. E cria essas digressões que têm propósitos, compõe um grande ali mosaico durante toda a narrativa. E essa variedade estilística torna o livro imprevisível. Preciso dizer que em alguns momentos pode até soar cansativo, mas à medida que a leitura avança, nós compreendemos ali o propósito daquelas digressões todas, elas de fato compõem esse grande mosaico que eu mencionei aqui. Chame-me Ismael, esse é realmente o nome do narrador? Ou já começamos aí um romance com uma grande máscara? Quem é essa figura que se apresenta como um nome bíblico tão carregado de significados? Desde o início percebemos que sua decisão de ir ao mar tem motivações profundas. Eu gostaria inclusive de ler um trechinho que nos apresenta esse Ismael. Chame-me Ismael. Há alguns anos, quantos precisamente não vem ao caso, tendo eu pouco ou nenhum dinheiro na carteira e sem nenhum interesse em terra, ocorreu-me navegar por algum tempo e ver à parte a cosa do mundo. É a minha maneira de dispersar o spleen e de regular a circulação do sangue. Sempre que sinto na boca uma amargura crescente, sempre que há uma
em minha alma um novembro úmido e chuvoso, sempre que dou comigo parando involuntariamente diante de empresas funerárias ou formando fila em qualquer enterro, e especialmente sempre que a minha hipocondria me domina a tal ponto que necessito apelar para um forte princípio de moral a fim de não sair deliberadamente à rua a atirar ao chão sistematicamente os chapéus das pessoas que passam. Então calculo que é tempo de fazer-me ao mar e ao mais depressa possível. Então veja que revela-se aqui um estado de espírito melancólico, até depressivo, em busca por sentido, por conhecimento existencial. Sua jornada se intensifica quando ele se candidata ao cargo de marinheiro no Pequod, um navio baleeiro conhecido por sua reputação severa. Nesse processo, Ismael conhece Queequeg, um arpoador descrito como um pagão, um canibal das ilhas do Pacífico. À primeira vista, a figura de Queequeg assusta. Ele é tatuado da cabeça aos pés, ele carrega hábitos exóticos ali provenientes da sua aldeia. Mas logo se forma entre eles uma amizade improvável, marcada pela confiança mútua, marcado pelo afeto entre eles. Então, um laço que desafia preconceitos raciais e culturais. A aceitação de Queequeg no Pequod como um arpoador de prestígio é inclusive decisiva para que Ismael também seja aceito como marinheiro. Embarcados dão conta de qual é o verdadeiro propósito daquela expedição. Ahab, o capitão, está obcecado em encontrar e destruir Moby Dick, aquela gigantesca, baleia que é descrita ali, que é na verdade um cachalote, que em uma caçada anterior arrancou-lhe a perna. Então a viagem ela se transforma em uma odisseia existencial, onde cada personagem representa aspectos simbólicos da condição humana. Além de Ismael, Queequeg, Ahab e a própria baleia, temos os três imediatos do Pequod, que são peças fundamentais ali daquele tabuleiro simbólico que gira em torno da figura de Ahab. Então Starbuck, o imediato, é a voz da razão, é a voz da fé cristã. É um homem considerado prudente, religioso, ele representa ali a consciência ética, mas sua sensatez acaba silenciada pela força de obsessão de Ahab. Uma curiosidade, inclusive, esse nome é o que de fato inspirou o famoso café Starbuck. Stubb é o segundo imediato, ele é considerado um homem sarcástico, espirituoso, aparentemente indiferente a tudo que acontece em torno dele. Ele enfrenta os perigos e a insanidade daquela jornada com um sorriso sempre nos lábios, usando ali o humor como armadura contra os grandes desafios que ele enfrenta. Flecha, que é o terceiro imediato, já é mais pragmático, ele é quase que mecânico em suas ações, ele simboliza inclusive a força bruta, aquele que obedece sem questionar ali todas aos pedidos, as solicitações do capitão Ahab. Então Ismael ele se apresenta ali como um observador atento, quase um etnógrafo dos mares, porque a narrativa ela é toda repleta de descrições minuciosas e dados técnicos, revelando um olhar de estudioso, quase que um olhar científico sobre o universo da caça à baleia. Mas tudo isso é atravessado com uma dimensão filosófica, como se quisesse como se não quisesse falar apenas do mar, mas também compreender a si mesmo através do mar. Então essas descrições, mesmo em momentos mais brutais, como na extração do óleo das baleias, em uma cena, em um capítulo que vai revelar exatamente como que se dá esse processo, encontramos ali uma narrativa cheia de sensibilidade. Os marinheiros se tocam, se olham, e por um instante vemos ali uma cena quase que mística, revelando-se ali uma comunhão silenciosa entre eles. Moby Dick realmente é um livro de múltiplas camadas. A própria baleia branca, por exemplo, ela pode ser vista como uma metáfora de muitas coisas. Para alguns estudiosos, como por exemplo o Harold Bloom, essa baleia pode representar Deus, um ser misterioso, poderoso, impossível de se compreender. Para outros, é uma metáfora do imperialismo, da escravidão ou do vazio existencial, que é uma compreensão que eu partilho também. A própria cor branca pode simbolizar tanto pureza quanto terror, ou ser apenas uma tela em branco sobre a qual nós projetamos, os leitores projetam as próprias crenças. Então vemos também no nome do próprio navio de Ahab, o Pequod, uma carga simbólica pesada. O navio ele leva o nome de uma tribo indígena que foi dizimada por colonos, o que funciona como presságio sombrio do destino que aguarda essa tripulação. Então, com uma tripulação que de fato é multiétnica, multirreligiosa,
muitos veem o navio como símbolo dos Estados Unidos do século XIX, prestes a explodir ali em uma crise. Uma metáfora política em forma de talvez uma tragédia marítima. Na época, os Estados Unidos viviam uma crise política. O norte abolia a escravidão, o sul endurecia as leis de escravos fugitivos, a imigração em massa crescia assim, vertiginosamente e havia ali uma tensão no ar rumo a uma guerra civil. Então, seria o navio de Ahab uma alegoria de uma nação em ruínas? Estaria Melville sugerindo que a obsessão e o autoritarismo podem afundar até mesmo os ideais mais promissores de união, de diversidade? São apenas suposições. Mas Moby Dick é esse tipo de livro que nos convida a reflexões que estão sempre em aberto. Quando foi lançado, o livro não teve sucesso. Era denso demais, era inovador demais. Só décadas depois, a crítica percebeu a sua genialidade. Hoje, Moby Dick é uma das obras mais estudadas da literatura americana. É uma obra filosófica, é uma obra épica e, acima de tudo, ela ainda é muito atual. Nos desafia a pensar qual é a baleia branca que cada um de nós persegue. Então, Moby Dick é menos sobre caçar uma baleia. É mais sobre entender o que nos move, o que nos inquieta, o que buscamos no outro e o que buscamos em nós mesmos. Já se aventurou nessa leitura? Conta aqui nos comentários o que Moby Dick despertou em você. Se gostou do vídeo, deixa aqui seu like, se inscreva no nosso canal e compartilha com quem ama literatura. Até a próxima leitura.